O blog cafenapolitica.com.br entrevista hoje o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco. Deputado, nós sabemos que o senhor é um estudioso qualificado da realidade brasileira. E o senhor hoje está envolvido mais exatamente e especificamente com o Plano Nacional de Educação. Mas é também um homem preocupado com a desindustrialização, que por sua vez tem alguma coisa a ver com o processo de educação, no Brasil, que é considerado muito atrasado, apesar do nosso estágio de desenvolvimento. Mas eu antes gostaria de conversar com o senhor sobre o andamento do Plano Nacional de Educação. Bom, em primeiro lugar, é importante registrar para os telespectadores que a construção de um Plano Nacional de Educação é uma exigência do artigo 214 da Constituição Federal de 1988. Nós já tivemos um plano elaborado, aprovado em 2001 pelo Congresso, que teve a sua validade até o ano de 2010, mas, lamentavelmente, não chegamos a atingir sequer 40% das metas que haviam sido previstas nesse período de 2001 a 2010. Agora estamos novamente discutindo uma proposta para um novo Plano Nacional de Educação, através do projeto de lei 8035, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula em dezembro do ano passado. Foi constituída uma comissão especial, que é presidida pelo deputado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, e o relator geral dessa proposta é o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Estado do Paraná. Nós estamos trabalhando especificamente a realização de audiências públicas aqui na Câmara dos Deputados e em diversos estados da Federação, ouvindo os especialistas na qualidade da educação, no financiamento da educação, nas propostas específicas para a educação inclusiva, que deve atingir toda a população de crianças, jovens e adolescentes, portadores de deficiência. Temos também que apontar propostas para atingir as metas que não foram atingidas de 2001 a 2010. Agora, deputado, só um momentinho. O senhor sabe que a educação no Brasil tem sido muito questionada ultimamente, né? Nós sabemos do esforço dos governos, tanto do Lula quanto da Dilma e do próprio Ministério da Educação, em promover algum tipo de melhoria nesse campo. Ocorre que são graves as denúncias, aliás, as constatações do índice de analfabetismo no Brasil, que é muito alto, considerado alto para um país no nosso estágio de desenvolvimento. E também o fato de países como Cuba, Venezuela, agora a Bolívia, mais recentemente o Equador, que zeraram o analfabetismo e hoje nós ainda estamos capengando nesse aspecto. Bom, segundo esses estudos que foram publicados, as causas não são difíceis de serem reveladas. Nós temos uma herança na formação econômica brasileira, que é a herança da escravidão, e nós temos um modelo que ainda faz parte da nossa economia, que é o modelo agrário exportador, o modelo das grandes monoculturas, que faz com que grandes regiões do país, durante séculos, não tivessem qualquer tipo de investimento para assegurar o acesso à escola, à erradicação do analfabetismo, garantir pelo menos aos nossos jovens e adolescentes a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Você disse a verdade, o Brasil tem hoje 14 milhões de analfabetos, e se nós reunirmos também aqueles que são considerados analfabetos funcionais, nós vamos chegar a 26 milhões. Então não se pode admitir que em pleno século XXI, na segunda década do século XXI, quando o Brasil está sendo aí colocado numa posição de destaque no cenário econômico internacional, entre os países emergentes, nós tenhamos 26 milhões de analfabetos funcionais. Pois é, então, o que é que o plano de educação, nesse caso, poderá contribuir para melhorar esta situação? Bom, não se trata de termos um novo plano mudando o texto do plano velho. A causa principal da falência do último Plano Nacional de Educação foi o baixo investimento pela União, pelos estados e municípios, para atingirmos as metas desde a educação infantil e o ensino fundamental, chegando ao ensino médio e fazendo com que o Brasil tenha um elevado percentual de jovens e adultos com nível superior na sua formação escolar. Nós chegamos, ao final do governo do presidente Lula, com 5,1% do PIB, do Produto Interno Bruto, investidos em educação, pela União, pelos estados e municípios. Ora, esses valores são insuficientes, por exemplo, para a gente chegar em 2020 com todas as crianças e jovens dos 4 aos 17 anos matriculados na escola pública,
com todos os jovens de 15 a 17 anos que entram na primeira série do ensino médio, concluindo adequadamente, com a idade adequada, a série adequada, o ensino médio. E também não vamos conseguir erradicar o analfabetismo se não avançarmos no maior percentual de financiamento. Por isso é que a sociedade, que se manifesta agora nas audiências do Plano Nacional de Educação, defende pelo menos uma meta que chegue em 2020 com 10% do PIB investidos em educação, e aí, progressivamente, nós vamos zerar os nossos déficits, vamos atingir as nossas metas, vamos ser beneficiados pelo bônus demográfico. A população brasileira diminuiu sua taxa de natalidade, nós estamos aumentando o índice de pessoas idosas na população brasileira, vamos diminuir a pressão por matrículas nos próximos 10 anos, seja na educação infantil, nas creches, seja no ensino fundamental e no ensino médio. Por isso, o Brasil tem que fazer uma revolução cultural na educação, investir 10% do PIB, criar um sistema nacional de gestão onde haja convergência, sintonia entre a União Federal, os estados e municípios, e valorizar os profissionais da educação, com salários dignos, com planos de cargos e carreira, fortalecendo o papel das escolas, através do Conselho Escolar, através do Conselho Municipal de Educação, através do Fórum Municipal, do Fórum Estadual, do Fórum Nacional de Educação, dentro de um sistema democrático, para que as metas sejam avaliadas e a gente possa colocar o dedo na ferida sempre que um prefeito, um governador ou a estrutura federal da educação não estiver voltada para concretizar as metas do próximo Plano Nacional de Educação. Agora, deputado, o senhor há de convir também que há um questionamento com relação a esses investimentos, né? Porque dizem que também, que se alega, na verdade, é que a educação necessita de uma ampla mobilização. Mobilização não só dos governos, da política, mas da própria população. E parece que essa mobilização não está havendo, né? Quer dizer, essa vontade de transformar e de melhorar a educação no Brasil. Não há uma sensibilidade, não há uma campanha nacional. E, de qualquer maneira, o que é que o senhor acha que está faltando para que a sociedade, o povo, se mobilize, se sensibilize para solucionar esta chaga, né, que nos acompanha desde praticamente o descobrimento? Bom, nós temos registrado manifestações importantes. Há 5 anos, quando discutimos aqui a emenda constitucional que criou o Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, foi a partir da mobilização das creches, das mães, sobretudo aqui do entorno da capital federal, que nós conseguimos convencer o governo do presidente Lula a também admitir que o governo federal tem que colaborar na expansão das creches, transferindo recursos para os municípios. Nós estamos aqui ouvindo, nesse momento, expectativas de que o Brasil possa construir, nos próximos 10 anos, de 5 a 6 mil creches em todo o território nacional, para que em 2020, pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos estejam matriculadas nessas creches. Esse é um enorme desafio. Foi a mobilização das classes que lutam pela educação infantil, a mobilização da campanha nacional pelo direito à educação, que fez com que nós inseríssemos no Fundo para a Educação Básica também a complementação federal para financiar os municípios na oferta de creches. Assim como nós estamos retomando essa mobilização para garantir um compromisso de um plano nacional de alfabetização. O Brasil não pode chegar em 2020, como propõe a proposta, como vem na proposta, melhor dizendo, 80-35, ainda com 50% de analfabetos funcionais. Qual é a razão pedagógica, qual é a razão econômica para a gente ainda admitir que depois de 10 anos, em 2020, ainda teremos dos atuais 26 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais, metade permanecerão como analfabetos funcionais. Isso é inadmissível. Agora, se você reunir as metas, a ampliação do atendimento e, acima de tudo, construir os insumos para que a escola possa ter qualidade, bibliotecas, quadras esportivas, laboratórios, professores bem remunerados, com a carreira garantida para o resto da sua vida, aí você vai impactar o custo, qualidade da educação brasileira, e nós temos condição fiscal, nós temos carga tributária a garantir os 10% do PIB para que em 2020 nós façamos uma autêntica revolução cultural na educação básica e na educação superior no país. Há ainda, deputado, uma crítica em relação ao nosso ensino, né? Diz que há uma certa prioridade, uma certa ênfase no ensino superior e quase que pouca ou nenhuma no plano do ensino básico. O senhor se referiu aí à creche, que é uma coisa importante do ponto de vista social, né, que a gente tem que relevar, mas o estudo, quer dizer, o ensino básico, ele é considerado também muito sofrível no Brasil. Bem, nós temos várias razões. A razão principal, que é apontada nos estudos
que nos foram entregues agora por professores universitários de várias universidades, deve-se ao baixo financiamento para o investimento em educação. Você imaginar que um professor com curso superior, depois de ter estudado quase 20 anos da sua vida, vai assumir uma carga horária em tempo integral, trabalhar de manhã e de tarde numa rede pública estadual ou numa rede pública municipal, para ter como piso menos de R$ 1.200? Isso é uma vergonha. Num país que agora, de janeiro a abril deste ano, de 2011, pagou só de juros da dívida pública 78 bilhões de reais para uma parcela ínfima da população que ganha de braços cruzados apenas pelo rendimento dos títulos do Tesouro Nacional. Ora, se um país tem capacidade para pagar 78 bilhões em 4 meses para algo em torno de 25 mil famílias de investidores, esse país tem capacidade de investir 10% do PIB. E aí, nós vamos universalizar a educação dos 4 aos 17 anos, nós vamos enfrentar, para superar a distorção idade série, a repetência e a evasão escolar, mas, acima de tudo, nós vamos fazer uma segunda revolução cultural, que é um plano nacional de educação mais agressivo ainda para a situação do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, para as populações da zona rural que estão com péssimos indicadores educacionais. Hoje, no Brasil, nós já estamos crescendo. Os recursos aplicados pelo governo federal no plano plurianual, que vem agora de 2008 a 2011, eles estão próximos. Chegamos a 51% para a educação superior e a 38% para a educação básica. Antes, nós tínhamos 29% para a educação básica. Então, nós crescemos quase 10 pontos percentuais, também por causa da aprovação da Emenda Constitucional 53, do Fundeb, e para a devolução de 20% do orçamento federal da educação, que ficavam retidos no Tesouro Nacional. São grandes transformações que terão que ser enfrentadas. Nós já estamos nos preparando, inclusive, para fazer o debate do financiamento com a equipe econômica do governo federal, que são os mais refratários à ampliação desse investimento do PIB. Deputado, nós temos pouco tempo. Eu queria só a sua impressão sobre esse projeto do senador Cristóvão Buarque, que prevê a federalização do ensino no Brasil. Eu creio que uma república federativa ela deve trabalhar de maneira convergente com o papel da União Federal, dos estados e municípios. Mas a federação ela não pode ser uma federação atomizada, cada um caminhando segundo suas próprias cabeças, segundo suas próprias intenções. Por isso é que a federalização da educação significa uma presença cada vez maior do governo federal, definindo diretrizes, transferindo receitas, trazendo os estados e municípios para programas comuns, como temos no Sistema Único de Saúde. O SUS atende mais de 140 milhões de brasileiros, precisa de mais verbas, mas tem uma arquitetura, tem uma estrutura que permite ao governo federal acompanhar o que se faz nos estados e municípios. É neste sentido que nós vemos como positiva a ideia da federalização da educação, o que já vem acontecendo em parte com o governo federal complementando as verbas e os gastos dos estados e municípios. Mas nós vamos encerrar este primeiro bloco para depois voltar com o deputado Paulo Rubens Santiago falando sobre o processo de desindustrialização do Brasil.